A estrutura básica da teologia de Paulo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje, agora, nesse momento, eu inicio uma série de 5 vídeos a respeito da estrutura fundamental da teologia paulina a partir do trabalho do Frank Tillman na Teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética, publicada em português pelas edições Shed, ok? Então essa é uma teologia do Novo Testamento muito importante, muito interessante, coisa assim de alto nível teológico em relação à teologia do Novo Testamento. Recomendo a vocês assim que conheçam esse material, que possam ler e estudar esse material. E acontece o seguinte, a partir da página 569, nós temos ali um resumo de algumas questões importantes, né, a estrutura básica da teologia de Paulo, e ele vai subdividir isso em 5 subtópicos, que são aí os tópicos dos meus 5 vídeos nesta série, ok? Ele faz muitas alusões e citações a textos bíblicos que não estão descritos no corpo do texto. E eu vou deixar um link na descrição do vídeo para todos esses textos, para caso você queira fazer um estudo mais aprofundado dos textos aos quais ele vai fazer referência, para você compreender então essa estrutura básica da teologia paulina, ok? Então, na introdução deste tópico, ele diz o seguinte: subjacentes às respostas das cartas de Paulo à perseguição, à ética, à desunião e ao falso ensino, estão várias convicções básicas sobre a natureza da história, o caráter da humanidade e o caráter de Deus. Então veja que o Tillman ele coloca o seguinte, que as cartas de Paulo elas foram escritas em vários contextos diferentes. Existem contextos de perseguição, existem contextos de discussões éticas, existem contextos de problemas internos dentro da igreja, e existem contextos de heresias sendo ensinadas que precisam ser confrontadas com a verdade do Evangelho. E dentro destes vários contextos diferentes, emergem os pensamentos de Paulo a respeito da natureza da história, do caráter da humanidade e do caráter de Deus. Então, é Deus e a humanidade em relação dentro da história. Basicamente, essa é a estrutura, né, fundamental, conceitual da teologia de Paulo. E ele vai fundamentar isso trabalhando algumas questões muito interessantes. A primeira delas é a questão da natureza da história, onde o Frank Tillman diz o seguinte: para Paulo, a história se move ao longo de um contínuo, de Adão até Cristo e de Cristo até o último dia. E o propósito de Deus na história é reunir um povo de todas as nações da terra que o glorificará. Esse propósito foi obstruído quando Adão pecou contra Deus, trazendo a maldição da morte sobre si mesmo e toda a sua descendência. A morte sobreveio a eles não apenas porque Adão pecou, mas porque todos pecaram. E o erro fundamental deles foi a falha de não glorificar a Deus como Deus. Veja, Romanos capítulo 5, versos 12 a 14 e 1 Coríntios 15, 22. Então, assim, o Frank Tillman já começa a esboçar uma compreensão histórica a partir da teologia de Paulo. Então, a história é linear, contínua, mas ela tem alguns pontos de inflexão. Ela começa com Adão e vai até Cristo, que é um ponto importante, né, desta história, e de Cristo até o último dia. Então, a história humana, ela é uma história antes de Cristo e depois de Cristo. A história antes de Cristo está determinada por Adão, e a história após a vinda de Cristo está determinada pelo próprio Cristo. Aí ele fala do propósito de Deus de reunir o povo salvo, né, de todas as nações que vai glorificar e etc. E ele inclusive diz uma coisa aqui interessante, né, que o propósito de Deus de ter esse povo que o adora, que o glorifica, que é fiel, que é santo, que é perfeito, que é sem pecado, que é tudo aquilo que Deus quer, ele foi obstruído, né, de maneira temporária em relação ao que Adão realizou.
Mas a gente não pode jogar tudo nas costas somente de Adão, porque todos os descendentes de Adão também têm os seus pecados, que fundamentalmente é demonstrado na ideia de que a gente não glorifica Deus como Deus merece, como Deus é, e etc. E ele coloca as referências bíblicas. E ele continua. Entretanto, Deus não deixou o seu povo em um estado de rebelião contra ele, mas selecionou Abraão e sua família como instrumento por meio do qual ele, por fim, abençoaria todas as nações ao reconciliá-las consigo mesmo. Romanos 4,13, também o verso 17, e Gálatas 3, verso 8. Deus prometeu a Abraão que ele abençoaria todas as nações da terra por meio da sua família. O patriarca acreditou nessa promessa, embora não tivesse filhos, e apesar da impossibilidade aparente de que ela fosse cumprida. Veja Romanos 4, verso 18 a 22, Gálatas 3, versos 6, 8 e 17. Como resultado, Deus pôs Abraão em um relacionamento correto consigo mesmo. Romanos 4, 3 e verso 22 e Gálatas 3, verso 6. Então aqui o Tillman ele volta para uma questão fundamental dentro do Evangelho na ótica de Paulo, que vai explicar a história humana sob o ponto de vista da eleição de Abraão e da universalização, das bênçãos de Deus através da família de Abraão e todo o contexto da fé, mesmo diante do improvável ou mesmo do impossível. E quando a gente crê, a gente é colocado num relacionamento correto com Deus, à semelhança daquilo que aconteceu com Abraão. Aí ele continua. No entanto, os descendentes de Abraão não mantiveram a fé em Deus. O Senhor lhes deu a lei por meio da mediação de Moisés para instruí-los no conhecimento e na verdade, e para capacitá-los a instruir a outros. Veja Romanos 2, versos 17 a 20. A lei estipulava que se o povo de Israel obedecesse a tudo que a lei exigisse, eles viveriam, ao passo que se eles desobedecessem a lei, eles morreriam e iriam para o exílio. Mas tão logo receberam a lei, já pecaram contra ela. O mandamento não cobiçarás, por exemplo, apenas produziu neles toda forma de cobiça. Romanos 7,7, também o verso 8, Gálatas 5, verso 20, Romanos 5, verso 20, e Gálatas capítulo 3, verso 19 e versos 22 a 24. O resultado do derramamento da ira de Deus, de acordo com as maldições da lei mosaica, significava o exílio e a morte. Romanos 2:24, Romanos 4:15, Romanos 5:20 e 21, Romanos 7, versos 7 a 25 e 1 Coríntios 15, verso 56. Então o que acontece? O Tillman ele coloca a ideia de que Deus chamou Abraão para abençoar o mundo inteiro em Abraão, ainda que os seus próprios descendentes não mantiveram a fé em Deus. Eles receberam a lei, mas não foram fiéis à lei, e inclusive ele coloca a problemática de que a própria lei, ao invés de resolver o problema do pecado, ainda dificultou a questão, porque produziu ainda mais pecado, Então naquilo que a lei diz não cobiçarás, ela excitou a curiosidade e a própria cobiça dos seres humanos em torno do pecado, e todo aquele dilema lá de Romanos 7 e etc. Ainda que assim, eu creio que o Tillman é um pouco assim, de alguma maneira, irresponsável em dizer assim, que o mandamento não cobiçarás produziu apenas toda forma de cobiça. Não. Eu acho que a lei não produziu apenas isso, apesar dela também ter esse efeito que a gente vai chamar de um efeito colateral, certo? Mas quando Deus dá a lei para a gente não cobiçar, ainda que isso excite a cobiça na natureza pecaminosa e na vida de muitas pessoas, ela também excita um alerta contra a própria cobiça em si, que está sendo, de alguma maneira ali, negativada através do mandamento, é colocada como errada diante do mandamento. Então eu acho que o Tillman é um pouco irresponsável ao dizer que o mandamento produz unicamente aquilo que ele proíbe. Eu acho que o mandamento também produz obediência em relação ao seu próprio conteúdo. Ainda que é óbvio que a gente possa tratar isso de uma forma um pouco mais extensa, que inclusive esse é um cerne muito complexo da lei de Deus em função do egoísmo essencial e natural do ser humano. Mas isso também não é produzido exatamente pela lei não cobiçarás, mas pela natureza pecaminosa que a gente já herda de Adão.
E a partir de termos esta natureza pecaminosa, quando a gente ouve a lei não cobiçarás, isso acaba excitando a nossa própria natureza em relação àquilo que ela própria quer e deseja, como cobiçosa que é, né? Cobiçosa de questões egoístas em relação a sexo, dinheiro, prazer, independentemente do que seja, seus próprios objetivos, né? Esse centrar-se em si mesmo que é próprio ao pecado. De qualquer forma, é uma discussão interessante, a discussão da lei e tal. Israel não foi fiel à lei e isso significaria ali exílio, né, e morte e etc. Aí ele continua: nesse momento extraordinariamente triste da história, Deus enviou seu Filho, o Messias, para redimir seu povo da maldição da lei. Veja Romanos 3, verso 24, capítulo 5, verso 6 e 20, Gálatas 3, verso 13, verso 19, verso 23, capítulo 4, versos 4 e 5. Deus efetuou a redenção por meio de sua morte na cruz, que foi o sacrifício culminante e final para a expiação do pecado. Romanos 3, 25 e 2 Coríntios 3, 6. Isso também instituiu a nova aliança, que Jeremias disse que Deus faria com seu povo para resgatá-los do pecado. Veja 1 Coríntios 11, verso 25. Deus, gratuitamente por sua graça, absolve todos os que acreditam nas boas novas da redenção. Romanos 3, versos 22 a 24. A justificação, em outras palavras, só ocorre pela fé e é resultado da graça de Deus. Bom, nesse ponto, o Tillman vai colocar a mensagem da salvação para não tornar simplesmente a história como algo absolutamente, vamos pensar assim, desesperador em função do pecado. Então, na plenitude do tempo, Deus envia seu Filho, resgata o povo da maldição da lei, efetua a redenção, a expiação e institui a nova aliança. Interessantemente aqui, a nova aliança está predita no Antigo Testamento e direcionada ao povo de Israel, que inclusive é uma das questões importantes aí na discussão entre, né, um aliancismo e um dispensacionalismo e etc. E de qualquer forma, sem se aprofundar muito nesta questão, o Tillman prega, né, a salvação pela graça, a justificação pela fé e etc. Tudo, né, dentro da natureza da história, de acordo com a teologia de Paulo. Aí ele continua: isso quer dizer que ela, a salvação, a justificação e etc., está disponível nos mesmos termos aos gentios e aos judeus, e por meio da reunião de um novo povo, a Igreja de Deus, cujos limites estão definidos apenas pela fé em Cristo e pela obra santificadora do Espírito de Deus, entregue ao povo escatologicamente, e não pela posse da lei judaica. Dessa forma, Deus começa a cumprir suas promessas a Abraão. Todas as nações da terra são abençoadas por ele, desde que elas imitem sua fé e creiam no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Romanos 4, verso 17. Bom, nesse ponto, o Frank Tillman ele desenvolve um pouco mais a sua teologia dentro da sua compreensão da natureza da história no pensamento de Paulo. E aqui a gente entra num cerne muito interessante, muito polêmico a respeito da identidade da igreja cristã, da igreja verdadeira. E é interessante que ele diz assim, que os limites para a gente definir quem faz parte da igreja de Deus são definidos apenas por duas características, o que é uma coisa interessante. É só isso, fé e santificação. E isso cria uma questão interessante. E se eu tiver fé e não tiver santificação? E se eu tiver santificação, mas não tiver fé? Bom, a gente tem então, vamos pensar assim, um paradigma plural para definir a Igreja de Deus. É fé e santificação. Se não houver santificação, não há fé verdadeira, e a fé verdadeira vai conduzir à santificação. Bom, se é isso o que define a Igreja de Deus, ou a identidade da Igreja de Deus, a gente precisa fazer outras questões um pouco mais incômodas do que o Frank Tillman aborda aqui. Então, qual é a relação da santificação em relação à lei concedida a Deus para Israel? Não tem nenhuma relação, então é possível ser santificado e adulterar?
mentir, ter outros deuses diante de Deus, adorar imagens, falar o nome de Deus em vão, cobiçar, matar, roubar, não honrar pai e mãe. E aí vai ter a implicação da discussão da guarda do sábado. É possível santificação sem guardar o sábado? E é uma coisa interessante que geralmente a igreja cristã, vamos pensar assim, fora do mundo adventista ou fora do mundo que guarda o sábado, que não é uma coisa restrita, né, à fé adventista, quem não guarda o sábado vai ter respostas conflitantes em relação a estas coisas, porque eles vão dizer provavelmente que é impossível ser santificado e adulterar, roubar, mentir, matar, adorar imagens, etc., desde que você trabalhe num contexto protestante, porque no contexto católico essa questão de você ter imagens e etc. não é vista também como falta de santificação. E etc, mas a guarda do sábado é colocada de lado, como querer dizer assim, se você transgride o sábado não existe nenhuma implicação para a sua não santificação, porque isso é uma coisa passageira, judaica, do Antigo Testamento e etc, como se os 10 mandamentos todos não fossem, né, do Antigo Testamento, judaicos e etc. Então, é uma questão interessante aqui, porque aqui existe aquela tendência de desassociar o evangelho da lei e acaba tornando o evangelho supostamente antinomista, e aí fica um pouco complicado você definir o paradigma da santificação. Quem define o paradigma da santificação é o Novo Testamento, não o Antigo. E aí a gente começa a ter alguns problemas. No Antigo Testamento se fala contra várias práticas sexuais bem explícitas que não são explicitadas no Novo Testamento, como relacionamentos incestuosos e bestiais e etc. Então, se alguém disser que só o que vale é o que está no Novo Testamento e não no Antigo, e alguém quiser dizer assim, então tudo bem, então eu tenho fé em Cristo e sou santificado, mas pratico sexo com animais, porque não tem problema nenhum. Aí alguns cristãos vão dizer, não, que absurdo, mas lá a lei de Deus diz claramente que é proibido fazer sexo com animais. Tá, mas isso é Antigo Testamento, eu estou na Nova Aliança, eu não sigo mais o Antigo Testamento agora, eu sou livre em Cristo, pela fé em Cristo, e eu sou santificado mesmo fazendo sexo com animais, ou cometendo incesto, ou várias coisas que o Antigo Testamento proíbe, e que não são repetidos em termos de proibição no Novo Testamento. Inclusive, o próprio Novo Testamento não diz, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e etc. Ainda que fale do tema da idolatria, a idolatria não é colocada nos termos, né, da fabricação de imagens de escultura. Então o católico também poderia dizer que ele segue o Novo Testamento, não o Antigo. Então todas as proibições para se fazer ídolos em termos de estátuas e imagens, etc., estão caducados pelo que aquilo que Cristo fez na cruz e etc., e agora a gente pode ainda assim se santificar e ainda assim venerar e prestar culto e homenagem às imagens de escultura, certo? Então veja que a questão aqui ela é interessante e a gente poderia se aprofundar bem mais nessa questão, né, da identidade da igreja como aquela que tem fé em Cristo e a obra santificadora do Espírito de Deus, que veio escatologicamente a partir da ressurreição de Jesus Cristo, né? Inclusive, uma coisa interessante, que isso aqui se parece com o entendimento adventista, né? É o quê? É a fé em Cristo e os mandamentos de Deus, né? A fé e a santificação. Então, é interessante que existe uma certa harmonia dentro de algum ponto, dentro da retórica dos dois grupos, ainda que o seu conteúdo seja interpretado de maneira diferente. Porque o adventista vai dizer, se a gente tem que ter fé em Cristo e a santificação no ponto de obedecer os mandamentos de Deus, dentro desta estrutura faz parte a guarda do sábado. E provavelmente o Frank Tillman vai discordar, mas de uma maneira, na nossa opinião, na minha opinião particular, incoerente com a sua própria teologia, porque como é que você vai se santificar desobedecendo frontalmente, claramente, aquilo que a lei de Deus diz? Mas então, diante desse padrão, tem que cumprir o Antigo Testamento inteiro. Não. O Novo Testamento fala de inúmeras questões que estavam presentes no Antigo e não estão mais presentes no Novo, como a circuncisão, os sacrifícios de animais e etc. E aí, claro que a gente pode fazer uma discussão mais ampla e mais profunda sobre o que permanece e não, e por quê e com que base. E aí, essa é uma das maiores discussões da teologia e podemos nos aprofundar nessa discussão em outro momento. Aí ele continua dizendo o seguinte: Deus, por meio da morte e ressurreição de Cristo, não só cumpre sua promessa a Abraão, mas também começa a restaurar toda a criação para a comunhão consigo. Adão desobedeceu a ordem de Deus e trouxe pecado e morte
a todos que vieram depois dele. Mas Cristo foi obediente até a morte e trouxe muitos para a justiça e vida. Romanos 5, verso 15 a 19, 1 Coríntios 15, 22 e Filipenses 2, 8. Aquele a quem Deus salvou por sua iniciativa graciosa em Cristo são o início de sua nova criação. Eles são a nova criação, a obra de suas mãos, criados por ele. Gálatas 6, verso 15, 2 Coríntios 5, 17, Efésios 2, 10. Eles estão iniciando uma nova humanidade. Não estão separados uns dos outros pela hostilidade social, nem separados de Deus pela hostilidade justificada de Deus contra seus pecados. Romanos 8, verso 21 e 22. Aqui a gente entra num ponto muito legal da argumentação dele. Já que Jesus morreu e já que ele ressuscitou, ele cumpre a sua promessa a Abraão e ele restaura a sua comunhão com todas as nações da terra, e aí ele vai contrastar Adão e Cristo. Adão desobedeceu, Cristo obedeceu, e agora aqueles que aceitam a graça de Cristo, a quem Deus salvou, são aí o que? A nova criação, a obra das suas mãos, são uma nova humanidade que não está separada porque é homem, porque é mulher, porque é negro, porque é branco, porque é livre, porque é escravo, porque é rico, porque é pobre, porque é de direita, porque é de esquerda, vamos acrescentar aí no momento do Brasil, e etc. E agora nós não estamos separados uns dos outros e não estamos separados de Deus pelo nosso pecado, porque o nosso pecado foi redimido em Cristo na cruz e ele já ressuscitou, ele já venceu os nossos pecados, ele já venceu o mundo, ele já venceu o diabo, e é por isso que nós somos um novo povo reunido em Deus, em Cristo, pela fé, né? E aí ele diz: por fim, depois que a plenitude dos gentios abraçar o evangelho e passar a pertencer ao povo de Deus, um grande número de judeus juntará as suas fileiras e Deus cumprirá a profecia de Jeremias, que tirará os pecados de Israel e estabelecerá uma nova aliança com eles. Romanos 11, verso 25 a 27. Quando esse plano estiver completo, a criação de Deus estará liberta da escravidão da decadência e de seus gemidos por causa da consequência do pecado. Romanos 8, verso 21 e 22. Ao contrário, todas as coisas nos céus e na terra serão unidas sob a liderança de Cristo. Efésios 1, verso 10. Então ele vai dizer, dentro desta visão assim, de que existe uma diferença entre a igreja e Israel, e vai chegar à plenitude da igreja, e depois Israel vai ter uma obra especial ali realizada, e Deus vai se reconciliar com Israel também, e Cristo vai reinar sobre tudo e todos, e a escravidão da criação será destruída pela libertação que Cristo realizará, e ele vai reinar sobre todas as coisas. É interessante ver que o Frank Tillman, ele tem mais ou menos uma forma de pensamento calvinista e reformada. Ele fala, por exemplo, que Adão trouxe a morte e o pecado sobre todos, mas Cristo a salvação sobre alguns, justamente para negar o universalismo, e muito provavelmente ele vai defender algum tipo de expiação limitada e predestinação e coisas. Quando chegar lá a plenitude dos gentios, aí vai vir os judeus, aí tudo tal, mas está tudo predestinado, mas Cristo é tudo sobre todos e tal. Eu tenho um pouco da impressão que o Tillman, ele é desta corrente teológica, né, reformada, calvinista, etc., apesar de que talvez de uma forma um pouco moderada, pelo menos dentro daquilo que conheço do seu trabalho. E ele termina esta argumentação toda dizendo: no fim, o povo de Deus, formado tanto por judeus quanto por gentios, glorificará com um só coração e a uma só voz o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, verso 6. Os propósitos de Deus na criação serão cumpridos, a criação será unida sob a liderança de Cristo, que finalmente dará a Deus a glória que Adão, bem como todos após ele, deixou de dar, a fim de que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Então, dentro da natureza da história, da dinâmica da história, no pensamento de Paulo, segundo Frank Tillman, no final das contas, depois desta obra entre judeus e gentios e a família de Abraão e todas as famílias da terra e etc., todos serão reunidos sobre uma só direção, a direção de Cristo, que entregará o reino a Deus e vai, vamos pensar assim, desfazer a obra de Adão, entregando, né, o seu reino nas mãos do Pai, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, esta compreensão da natureza da história
na teologia de Paulo. Eu acho que é uma percepção geral correta da parte do Frank Tillman, ainda que eu creio que ele esteja incorreto em algumas questões dentro desta história, ou dentro desta compreensão da natureza da história, segundo o apóstolo Paulo. Claro que para a gente desvendar a essência e a natureza desses equívocos do Frank Tillman, a gente precisa gastar um pouquinho de tempo com algumas coisas bem complicadas, como eu inclusive já coloquei aqui. Relação entre Deus e o tempo, a relação entre Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, gentios e judeus e etc., né, que são alguns dos assuntos mais complexos da teologia cristã. Mas acho que esse é um esboço válido, básico, interessante, importante e, em sentido geral, correto.